Na abertura do ato público para não repetir, foi exibido vídeo em homenagem ao advogado Raimundo Fauro, presidente do Conselho Federal da OAB entre 1977 e 1979. O documentário faz parte do Centro de Memória da entidade. O vídeo conta a atuação do ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Raimundo Fauro, durante sua gestão entre os anos de 1977 e 79, enquanto o país estava sob o comando dos militares. Pessoas que conviveram com Fauro durante esse período relataram suas ações para o restabelecimento da democracia no Brasil. Eu creio que naquele momento ninguém imaginava que a importância do Dr. Fauro para a redemocratização do país. Por quê? Porque éramos dois blocos que não se comunicavam. De um lado, a ditadura militar, e de outro lado, a sociedade. Ele se destaca, então, no mundo jurídico como um intelectual de proa, de liderança, que articula a questão jurídica à questão política. Em um relato histórico, Raimundo Fauro conta uma conversa que teve com os ministros Rafael Maier e Petrônio Portela sobre a revogação dos atos institucionais. Já no ano de 78, na Conferência de Curitiba, eu recebi um recado transmitido pelo nosso convidado e nosso querido amigo da Ordem, o ministro Rafael Maier, de que o presidente eu tinha chamado para me dizer que estava falando seriamente, que não havia reserva mental nenhuma, que ele estava disposto a fazer a abertura. E foi nessa ocasião também que o Petrônio Portela me mostrou o esboço da revogação dos atos institucionais. Fauro foi o responsável pela articulação entre sociedade civil e governo militar, que possibilitou uma série de aberturas políticas e jurídicas durante os últimos anos da ditadura, caso da anistia e da concessão de habeas corpus. Coincidiu com a vontade também do governo de então de começar um diálogo para a possível liberdade ou abertura, vamos dizer, política. Quando o Petrônio Portela, então ministro da Justiça, procurou o diálogo com a oposição, ele ia procurar quem na oposição? Ele não ia procurar os políticos da oposição. Então ele procurou a Ordem dos Advogados, a presidência, e teve a sorte de encontrar do outro lado o Raimundo. Ele é a ponte que nos leva ao diálogo, e a partir desse diálogo é que nasce a possibilidade da lei de anistia. Você pode assistir ao documentário no portal da entidade. Basta acessar www.oab.org.br/vídeos. O Fauro realmente foi uma figura que nos honrou muito. Gente bem. Um protagonista da história. Um lutador pela democracia. Juridicamente, um homem preparado. Mostrou um homem de ação lúcido e visionário. O Fauro é o cara. Foi um grande brasileiro. Não acha pouco? Foi um grande brasileiro, né? Historiador, jurista, eu suponho que estão falando de outra pessoa. Eu sou meramente um advogado. Tolamente um advogado, e talvez do velho estilo. E estão abertas até o dia 9 de maio as inscrições para o concurso Raimundo Fauro de monografias. A iniciativa vem da Ordem dos Advogados do Brasil. Saiba mais sobre este concurso e quem foi Raimundo Fauro.
Uma iniciativa da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política da Ordem dos Advogados do Brasil visa incentivar a reflexão e a discussão sobre a questão da reforma política. É o concurso Raimundo Faoro de monografias. Nascido no Rio Grande do Sul no ano de 1925, Raimundo Faoro foi jurista, sociólogo, historiador, cientista político, escritor e presidente da OAB Nacional. Com sua obra conhecida e lida por diversos profissionais, os donos do poder, o autor apontou o período colonial brasileiro como a origem da corrupção e burocracia no país colonizado por Portugal, o que levou o Brasil a ser considerado por ele, pela história, um Estado capitalista. Nos anos de 1977 a 1979, período em que a ditadura militar ainda rondava a nação brasileira, Raimundo Faoro assumiu a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele lutou pela anistia ampla, geral e irrestrita, pelo fim dos atos institucionais, participando da abertura democrática dos anos 70. E é por toda esta história que o Conselho Federal da OAB lança o concurso, para que estudantes de direito ou que ainda estejam no ensino médio possam apresentar seus trabalhos. O tema para esta edição é a OAB e a luta democrática no passado e no presente, reforma política democrática e eleições limpas. Para concorrer, o trabalho apresentado deverá ser inédito, ou seja, nunca publicado em livro, revista ou qualquer outro meio. O vencedor do concurso será contemplado com o pagamento de um intercâmbio sociopolítico na França. Nas categorias de estudantes, a viagem é para Espanha e Portugal. O cronograma completo, condições de participação, estrutura dos trabalhos, bancas examinadoras e demais informações você encontra no site oab.org.br. E no próximo bloco você vai ver. Presidente da OAB defende a advocacia valorizada em sessão solene do TRF. Voltamos em instantes.